É só colocar o lhe que aí a confusão começa, tá? Fica aqui nesse vídeo para você aprender do outro lado quais são as funções sintáticas aí com relação ao lhe. Ah, tem muita coisa que você precisa saber. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia. E hoje aquele quadro que particularmente eu amo muito, aquele quadro Analise-me, tá? Bora resolver algumas questões com relação à função sintática e hoje, especificamente, a gente vai falar da função sintática do lhe, tá? Só para você ter o gostinho aqui, começando esse vídeo, o lhe, ele pode ser objeto indireto, adjunto adnominal e até, meu amigo e minha amiga, complemento nominal, tá? Então, sem mais delongas, bora pro quadro para você aprender. Começando então com o pé direito, frase número 44. Gente, é muita frase, tá? Sinceramente, você se não aprendeu agora a função sintática, eu não sei não, tá? Mas bora falar então do lhe com relação à função sintática aqui, ó. Frase aí de número 44, tá dizendo o seguinte, eu vou até marcar o lhe, porque o lhe é o nosso amiguinho de hoje, né? Vou colocar ali, vou colocar aqui, marcadinho. Então, bora então fazer a análise sintática. Dei-lhe uma nova oportunidade, tá? Então, a gente quer saber qual é a função do lhe, tá? A gente vai fazer a função sintática normal, aquela função sintática que você já sabe, já aprendeu, tem aqui no canal, tá? Tem na playlist aqui até de função sintática para você aprender tudo. Então, fala assim, dei-lhe uma nova oportunidade. Quem é que deu? Então eu posso até colocar aqui meu sujeito, eu, né? Pra gente já ter uma noção do que tá acontecendo. Eu dei-lhe uma nova oportunidade. Fica esquisito, mas só pra gente entender. Aqui é um sujeito desinencial, fechado, né? Porque, né? Não tá explícito. Quem diz que é desinencial é, de fato, a desinência do verbo. Então, eu dei. Então, olha só. Quem dá algo para alguém. Pegou aí essa informação? Bom, muito bem, guarda ela aí. Tem adjunto adverbial aqui nessa frase 44? Não tem, tá? Tem predicativo, ou seja, qualidade ou característica aqui dentro também? Não tem. Ou seja, agora eu posso olhar para o verbo com um carinho maior. Então, quando eu falo assim, dei, então eu sei que geralmente a transitividade do verbo dar é um verbo transitivo direto e indireto, porque quem dá algo para alguém, tá? Então, quando eu falo assim, dei-lhe uma nova oportunidade, dei o quê? Olha a pergunta ao verbo, né? Dei o quê? Uma nova oportunidade. Ou seja, uma nova oportunidade aí é o meu objeto direto. Só que, respondendo à pergunta do verbo quem dá algo para alguém, eu preciso então aí do meu objeto indireto, até porque, relembrando aqui, o meu verbo é um verbo transitivo direto e indireto. Então, quem dá algo para alguém, eu poderia até substituir na frase da seguinte forma: dei uma nova oportunidade para ele. Então, olha só, esse para ele seria esse lhe aqui. Esse lhe, então, é o meu objeto indireto e está completando aí a ideia do verbo dar. Então, neste primeiro caso, é só o primeiro caso, a gente aprende que o lhe aí assume a função de objeto indireto porque completa ali um verbo que precise de um complemento com preposição. Fechado até aqui, já entendeu? E é claro, se eu for querer saber do predicado, é um predicado verbal, porque apresenta, é claro, aqui um verbo significativo. Fechado? Primeiro passo, ok. Então bora aí para o segundo caso. O segundo caso é o seguinte, chamou-lhe a atenção o dia nublado. Chamou-lhe a atenção que você ainda não é inscrito no canal, gente? Aproveite, se inscreva aqui no canal e colabore com todo professor aqui da internet que faça conteúdos para vocês. Fechado? Conto, deu até um negocinho aqui. Conto aí com a sua contribuição, com o meu trabalho. Espero que vocês estejam gostando, tá? E já me ajuda muito aí o seu comentário, o seu like e a sua inscrição, tá? Apoie todos os professores aqui do YouTube que produzam conteúdos para vocês, tá? Pensando então, jabá feito com sucesso, pensando aí na frase 45, vai ficar o seguinte, tá?
Chamou-lhe a atenção o dia nublado. Vamos pronominalizar esse verbo. Professor, não sei o que é pronominalizar. Então você tem que assistir, é claro, a playlist aqui do Analise-me para você entender. Então vamos colocar assim, tá? Pronominalizar o verbo, então deixa eu colocar aqui para vocês certinho. Se eu colocasse assim, ó, ele, tá? Chamou-lhe a atenção o dia nublado. Você percebe aí que a frase, ela fica bem esquisita. Se ela tá esquisita essa frase, depois que você pronominaliza o verbo, ficou extremamente esquisita, o que você vai fazer? Tem duas opções. Ou o sujeito tá dentro, mas está invertido, ou ele não existe. No caso de sujeito aí que não existe, também tem aqui na descrição, você precisa acompanhar esse quadro, não é o caso aqui. Bom, olhando tudo isso aqui, o que eu posso entender aqui dentro funcionando como sujeito? Olha só, chamou-lhe a atenção o dia nublado. Olha que interessante, essa frase ficaria assim, né, na sua forma direta, o dia nublado chamou-lhe a atenção. Viu que interessante? Ou seja, o dia nublado aqui é o meu sujeito, e é meu sujeito, é claro, simples, porque apresenta aí apenas um núcleo. Fechado? Perfeito, professor, entendi. Agora a gente vai analisar outras coisas. Não tem adjunto adverbial, tá? E não tem também predicativo. Então, eu posso aí tentar olhar o verbo nesse momento. Então, eu tenho aqui, ó, chamou-lhe a atenção. Chamou. O verbo chamar é um verbo transitivo direto, tá? Neste caso aqui. Então, o que? Chamou-lhe a atenção. Olha que interessante. Quando eu tenho lhe a atenção, né? Chamou-lhe a atenção. Isso tudo aqui é o meu objeto direto. Então perceba que esse lhe está dentro do objeto direto. Mas se eu quisesse colocar uma lupa aqui para identificar a função sintática desse lhe, olha que interessante, esse lhe está dentro do objeto direto. Coloquei uma lupa, eu também quero saber ali a função sintática desse lhe. Olha que interessante, se esse lhe tiver a ideia de posse, tá? Então olha só, chamou-lhe a atenção. Chamou a atenção dele. Chamou a sua atenção. Ou seja, tem sentido de posse. Você conseguiu substituir esse lhe por dele e por sua. Sempre que você encontrar aí essa ideia de posse, esse lhe vai ser o quê, minha gente? Vai ser aí um adjunto adnominal. E o mais interessante aqui é o seguinte, perceba que dentro do objeto direto eu encontro um adjunto adnominal. O segundo caso aqui é quando esse lhe assume essa posição, você substitui por dele ou sua, e aí você encontra, é claro, um adjunto adnominal porque tem ideia de posse. E tem gente dizendo aí do outro lado que função sintática é difícil, tá? O passo a passo vai te ajudar. Mas professor, tá faltando aí você falar então do adjunto adnominal, você já falou. Do objeto indireto você também já falou. Falta o quê? É claro, complemento nominal. Olha só que interessante essa próxima frase, olha só. Frase de número 46, quando chegar aos 50 eu vou fazer uma festa, tá? Número 46 aí diz o seguinte, isso lhe foi útil durante o processo, tá? Olha que interessante. Aqui eu já tenho o sujeito, tá? Ele tá expresso ali bem na minha cara. Fechado? Então eu sei que é o sujeito. Ótimo, maravilhoso. Existe alguma palavra que sirva de adjunto adnominal aqui dentro? Claro que existe. Durante o processo é o meu adjunto adverbial. Então eu coloquei aqui adjunto adverbial. Se você não está entendendo esse esquema, lembre-se de acompanhar a playlist, tá? Olha quantas frases você está perdendo. Então colocou durante o processo o meu adjunto aí adverbial, tá? Aí agora a gente tem que pensar o seguinte, existe alguma palavra que sirva de característica aqui dentro? Tem. Por exemplo, útil. Olha que interessante, né? O útil é uma característica, né? Útil é alguma coisa. Então, útil é um predicativo do sujeito, né? Porque tem relação a isso. Então, se eu tenho um predicativo do sujeito, esse meu verbo aqui foi, né? A gente já aprendeu aqui também, ele vai ser aí, neste caso, um verbo de ligação. Então, olha que interessante essa construção. Verbo de ligação mais predicativo aí do sujeito, tá? Então, quando eu tenho esse lhe, falta eu analisar a função sintática aí desse lhe. Então, quando eu falo isso lhe foi útil a quem?
né? Foi útil a quem? Então a perguntinha aqui ficou a quem foi útil, né? E repare o seguinte, esse lhe está completando um nome, né? Uma característica aqui. Então sempre que eu tiver ali um verbo de ligação, predicativo do sujeito e esse lhe responder a pergunta a quem e esse lhe aí estiver relação ali com o predicativo, com esse adjetivo, esse lhe então, esse lhe então vai ser chamado de complemento nominal. Então observe e entenda, para você não confundir o lhe com a adjunta nominal, perceba o seguinte, que quando eu tiver o complemento nominal, eu vou ter essa estrutura básica ali, né? Um verbo de ligação, predicativo do sujeito, esse lhe vai responder a pergunta a quem, então aí você já pode gabaritar e dizer, esse lhe é um complemento nominal. Preste muita atenção agora no que eu vou falar para vocês, tá? Olha só, a gente já aprendeu que o lhe pode ser adjunto adnominal, complemento nominal e objeto indireto. Aqui a gente já entendeu tudo. Mas você sabia que dentro dos concursos provas aí, a gente também vai encontrar, por exemplo, complemento nominal e adjunto adnominal e a gente pode confundir esses termos porque são preposicionados? Então eu vou deixar aqui na descrição para vocês uma aula completa para você não confundir mais adjunto adnominal com complemento nominal, tá? Então é claro, eu vou ficando por aqui e muito obrigado pela sua companhia. Um beijo e até a próxima.